Bom, olá, meu nome é Victor Hugo, sou aluno de Pedagogia, o meu RA é 8138027. Aqui eu estou explicando o meu plano de aula, meu primeiro plano de aula para a atividade do Portfólio 2, da matéria de Fundamentos e Métodos do Ensino de Ciências da Natureza e Humanas. Então, escolhi a temática Terra e Universo e eu vou falar um pouco sobre as características da Lua. Esse é o primeiro plano de aula, numa sequência didática de 4 aulas. Então, no primeiro plano, nessa primeira aula, a primeira atividade que eu coloquei seria de contar, narrar uma lenda indígena que fala sobre a Lua, como que se formou a Lua. Né? Escolhi uma lenda indígena justamente por ser uma lenda de um povo originário do Brasil, então dá essa ênfase na cultura brasileira. Ok, depois de fazer narrar essa lenda, tem que ser uma narração bem envolvente para envolver os alunos e manter eles curiosos durante a aula e durante a narrativa também, né? Isso também vai dar uma ideia de como que os povos antigos se relacionavam com os astros. Ok, depois disso seria uma rodada de questionamentos, fazer umas questões disparadoras para os alunos, perguntando, por exemplo, é, o que é a Lua, se eles sabem o que é a Lua, se eles sabem o que é um satélite artificial e um satélite natural. É, de onde vem o brilho da Lua? É o brilho próprio, não é próprio? Né? Se eles ainda não têm um conceito de estrela, talvez nessa ponto explicar para eles o que é uma estrela, né? Por que uma estrela tem um brilho próprio e por que planetas e satélites não têm, né? E de onde que vem esse brilho, né? Que é um brilho refletido. Como que ela se move no céu, perguntar se eles sabem, né, para ver se eles se tem esse costume de observar a Lua, já viram a Lua, né, talvez em cidades grandes não tenham tanto esse hábito, mas em cidades menores, cidades do interior, talvez os alunos tenham mais, né, mesmo em cidades que são litorâneas. Enfim, depois dessa pergunta também, é, como que deve ser a Terra à vista da Lua, né, esse questionamento para estimular essa curiosidade. Depois desses questionamentos, separar, é, fazer depois dessas perguntas, esses questionamentos, pegar e explicar mais ou menos qual é a relação da humanidade que a humanidade tem com a Lua, né? E isso assim, indo desde a antiguidade, falando um pouco sobre calendário, sobre os calendários, sobre é, como que se dava um pouco as visões dos sacerdotes no passado, como é que eles usavam a lua para prever alguma coisa, falavam, quando tinha uma lua de tal jeito, que significava que ia acontecer tal coisa, né? Explicar talvez um pouco sobre essa relação das festividades, principalmente a parte da Páscoa, né? Fazer isso com eles. Após isso, a gente separar os alunos em grupo e distribuir nesses grupos imagens, né? Uma imagem da Lua sendo vista da Terra e uma outra imagem da Terra sendo vista da Lua. Quando colocar isso e perguntar, né, para eles, né, qual que é a diferença entre a Terra e a Lua? O que eles acham que é mais característico da Lua e da Terra, né? Provavelmente eles vão escrever que a Lua aparentemente parece ser branca ou acinzentada, tem várias crateras. É, talvez alguns até falam que eles conseguem ver um coelho na Lua, coisas assim, né? E até aproveitar, se eles falarem desse coelho da Lua, também existe uma lenda sobre o coelho que fala sobre esse coelho, né? Então é interessante se eles chegarem nisso contar um pouco dessa lenda. E a Terra eles vão falar que ela é azul, que conseguem ver os continentes, coisas assim. Depois eles fizerem essa atividade, ainda em grupo, levar eles para um pátio e com uma bola de basquete e uma outra de tênis, pedir para cada grupo tente elaborar uma hipótese de qual que seria a distância da Terra e da Lua. Se a Terra fosse uma bola de basquete e a Lua uma bola de tênis.
e fazer isso e estimular eles. Ah, onde é que é, sabe? E o professor pode ir falando, ah, aqui está muito longe, aqui está muito perto. E depois, assim, o professor pode chegar e realmente colocar na distância em escala correta. Para eles terem uma ideia de qual que é a distância, né, da Terra até a Lua. Então já dá uma noção de escala para esses alunos, do quão é longe uma coisa da outra, né, o quão distante é. E parece às vezes que é mais perto do que a gente acha. Então, essa seria a primeira aula.